Queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13. Verso 11. Você pode deixar aberto. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Meus irmãos, eu estou completando quase 6 anos de Catedral da Família. E durante esse período que nós estamos servindo ao Senhor neste lugar, nós experimentamos coisas sobrenaturais da parte de Deus na minha casa. Nós temos inúmeros testemunhos para poder compartilhar como igreja. E eu vou aproveitar esse momento, e que durante a minha ministração eu vou trazer alguns deles. E quando nós chegamos aqui nesse lugar, nós estamos vivendo os dias mais difíceis das nossas vidas. Vínhamos de uma falência, estávamos passando por crise financeira, crise conjugal, momentos difíceis. Nós sentávamos ali naquele cantinho, ficava escondido ali no meio do povo, no meio da massa. E minha palavra era: eu quero ficar escondido. Talvez, meu querido, você não me conheça. Talvez me conhece apenas de estar aqui ministrando louvor, subir aqui, trazer ministrações com canções. Mas eu sou filho de pastor. Eu nasci num lar evangélico. Desde quando eu me entendo por gente. Sabe quando você entendeu assim, pastor Jotinha? Que você é uma pessoa. Eu já era filho de pastor. Eu já fui criado no altar. Meu pai, ainda quando muito criança, ele me deu um violão topíssimo, um tonante, para quem toca violão, né, Natan? Sabe o que eu estou falando? Ele não afinava, e ele entregou aquilo na minha mão. E antigamente é diferente do que vivemos os dias de hoje. E é exatamente sobre isso que eu quero dizer. A minha palavra hoje está pautada exatamente na postura do homem de hoje. Porque para falarmos de família, para falarmos de constituição de matrimônio, de família, nós temos que falar do homem, sim ou não, igreja? Amém? Cadê os homens dessa igreja? Glória a Deus. Peguei povo desprevenido. Cadê os homens dessa igreja? Glória a Deus. E eu não sou muito velho, apesar da carcaça estar um pouco estragada, meu querido. Né? Andei em estrada de chão, pastor Leandro. Estou careca, né? Mas eu só tenho 36 anos de idade. Eu falo só, viu, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Só 36. Mas eu acredito que durante a minha caminhada cristã, eu pude viver experiências como homem de Deus, como sacerdote já na minha casa. Dia 17 de dezembro, completamos 15 anos de casado. Então eu quero dar uma palavra exatamente direcionada aos homens dessa igreja. Amém, homens? Eu sei que tem homens aqui que são bem mais velhos do que eu. Talvez tem homens me assistindo ali que são bem mais velhos que eu. Tem muito mais para falar, muito mais experiência que eu, muito mais bagagem que eu. Mas hoje eu estou aqui na posição de servo, na posição da pessoa que vai trazer uma palavra que vem da parte de Deus. Então, o que eu vou falar aqui hoje, eu tenho certeza que vai falar com você. E o que eu tenho para te dizer hoje, meu irmão, é que para termos uma família saudável, uma família constituída de acordo com a palavra de Deus, nós homens temos que entender o nosso papel na terra. Nós homens temos que nos posicionar como homens de Deus, homens que vivem a palavra, homens que são homens maduros, não meninos. E essa palavra que nós vamos ler aqui agora fala sobre isso. Todos abriram? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino.
quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Só até aí. Meus irmãos, hoje a sociedade está vivendo uma falência de homens maduros. Infelizmente, nós temos vivido um tempo aonde adolescentes de 35 anos não assumiram a sua responsabilidade de homem. E por isso, as famílias hoje na terra, isso eu falo de uma maneira geral, querido. Se você pegar as estatísticas, familiares, de famílias que foram constituídas há 20, 30 anos atrás, e famílias que são constituídas de 10 anos para cá, é trágico os números, porque homens não assumiram o papel de homem, homens não assumiram o papel de sacerdote. E eu quero dar uma palavra para você aqui nessa noite, meu querido. A partir do momento que você tem a Bíblia como manual, a partir do momento que você tem a palavra de Deus como um norte para a sua vida, você tem um direcionamento de ser um homem que vai viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Não tem segredo, não tem uma fórmula mágica, é apenas viver a palavra. Nós temos visto na sociedade de hoje que homens de 18 anos são tratados como adolescentes, longe de responsabilidades. Eu escrevi uma frase que ela falou muito comigo esses dias, e ela diz o seguinte: homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Você já parou para pensar nisso? Nos homens aqui, uma estatística aqui agora, dos seus pais, os seus avós, quantos tiveram mais de 5 filhos aí? Levanta a mão. Mais de 5 filhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase a maioria dos homens levantou as mãos. E eu não quero trazer uma realidade de hoje, para os pais de hoje. Pastor, mas aí você está falando que tem que fazer filho aí, à torta e à direita? Não, mas eu quero dizer para vocês que os homens de antigamente eram homens, assumiam a responsabilidade da sua família, eram sacerdotes, tinham um exemplo. O que a gente vê hoje no nosso dia é homens omissos, homens que não assumem o seu papel de homem. E eu não estou falando aqui, meu querido, no intuito de te exortar, no intuito de trazer para você talvez uma palavra dura, mas eu quero trazer para você uma realidade que está acontecendo nos nossos dias. E se nós como igreja do Senhor não nos posicionarmos, nós homens sacerdotes, homens que fazem a diferença nessa terra, homens que são ensinados na palavra, não nos posicionarmos na presença de Deus, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos viver com uma sociedade doente. Nós vamos ter filhos doentes. O que a gente observa hoje é que as crianças estão mandando dentro de casa. Filhos de 5 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos, mandando dentro de casa, ditando a regra, ditando como e onde deve ser feito, aonde tem que sair, né? Papai, eu quero comer. O Pedro com menos de 2 anos, ainda não falava direito, ele falava assim: eu quero comer burger. Papai quer burger. Se você dá vazão para isso, meu irmão, é uma coisa simples. Eu estou citando um exemplo da minha casa. É uma coisa simples. Não que você não possa atender os desejos do seu filho, não que você não possa atender talvez o coração do seu filho, mas tenha o controle da sua casa. Homens, sacerdotes, coloque-se no lugar de sacerdote. Homens, coloque-se no lugar de homem. Você foi levantado como coluna na sua casa. Você tem que ungir a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, para que eles vivam o melhor de Deus. Família ungida, família protegida. A família tem que ser ungida
vivida pelo sacerdote. O sacerdote cheio do poder de Deus, ele vive o sobrenatural de Deus. E quando ele vive o sobrenatural de Deus, a sua família colhe a 100 por 1. Amém, querido? Glória a Deus. Como identificar que tenham tido atitude de meninos? Essa passagem de 1 Coríntios nos fala exatamente isso. Eu me casei com 21 anos de idade. Eu já tenho 36, caminhando para 37, está quase nos 40. Como diz minha mãe, já estou ficando de meio-dia para tarde, né? Estou ficando mais velho. Já não consigo mais fazer o que eu fazia há 10 anos atrás. E eu estou novo ainda. Mas não me impede de ter postura de homem da minha casa. Sacerdote. Assumir a responsabilidade. Assumir a minha posição de homem. Meus irmãos, hoje a sociedade está trazendo exatamente o que essa frase que eu li está explicando. Quando homens fortes trabalham, se esmeiram, trabalham de dia e de noite, mais de um emprego. Quantos aqui trabalharam mais de um emprego para sustentar sua família? Para poder dar facilidade para os filhos. Não é que você não possa fazer isso, meus irmãos, mas eu quero dizer para você que o controle da sua casa, o controle dos teus filhos está nas tuas mãos. Não seja omisso, não facilite. Meu irmão, se o teu filho está tendo tudo na mão, ele não vai ser um vencedor, ele vai ser um facilitador, ele vai querer as coisas nas mãos. Você tem um papel de trazer dificuldade para os seus filhos, sabia disso, meu irmão? O pai que facilita a vida do seu filho, ele está fadado a poder visitá-lo na cadeia. Ele está fadado talvez a poder enterrá-lo. Eu quero dizer para você aqui, querido, que você é homem, você que é sacerdote na sua casa, coloque-se no poder, na posição de sacerdote, que o Senhor vai trazer os teus filhos diante da tua presença. Pastor, isso quer dizer que vai ser 100%? Não, mas eu quero dizer para você que a possibilidade de dar certo é muito grande. A chance de dar certo é muito grande. Eu sou de uma família de 3 irmãos. Eu sou o mais velho. Eu tenho um irmão, uma irmã que é 2 anos mais nova e um irmão que é 2 anos mais novo que ela. Então, de 2 em 2 anos nasceu um menino lá em casa. Amém, gente? Glória a Deus. Quando ia para a igreja era uma luta. Na época não tinha essas cadeiras bonitas não. Eram umas cadeiras esquisitas, que eu entrava debaixo da cadeira, saia derrubando. E meu irmão, quero dizer para você que quando acabava o culto, às vezes nem acabava, tinha um pé de árvore na porta lá, minha mãe está rindo ali, e ela vinha e descascava a vara, irmão. Fazia assim, meu pai, antes de me disciplinar, ele lia Provérbios. A vara da justiça está ligada ao coração da criança. Meu filho, o papai não quer, o papai não gosta, mas o papai vai te bater. Eu não estou aqui falando, meu irmão, que você tem que espancar o seu filho. Eu quero dizer para você que você tem que ter o controle da sua casa. O Senhor colocou uma grande responsabilidade na sua vida, que foi você ser o cuidador da sua família. Ah, mulheres, só os homens? É só nós? Não. Hoje a palavra é mais direcionada aos homens, aqui o que Deus colocou no meu coração. Mas eu queria dar alguns exemplos aqui na palavra de Deus. O texto que lemos fala de menino e de homem. Quando eu assumi minha postura de homem, eu deixei de ser menino. Mas eu quero saber se você já identificou, se você está realmente tendo postura de homem. Se você já identificou, se você realmente está sendo um sacerdote na sua casa. Eu vou dar exemplos aqui para você. Quando Samuel foi entregue por sua mãe, que era uma mulher, amém, mulheres? O que aconteceu para que Samuel fosse gerado? Samuel foi gerado de um ventre que era estéril, não poderia ter filhos. Ele é fruto do ventre de Ana. Ana
que era esposa de Eucana e não poderia ter filhos. Mas eu quero declarar aqui para as mulheres nessa noite que quando a mulher coloca o joelho no chão, consagra pela sua família, quando a mulher cobre o seu marido, os seus filhos em oração e jejum, não existe nenhuma maldição, não existe nenhuma sentença, não existe nenhum mal, não existe nenhum principado que possa prevalecer com uma oração de uma mulher quebrantada na presença de Deus. E Ana fez isso, querido, sabia? Ana foi orar e ela foi para a casa de Deus. Ela foi buscar a presença de Deus. E através do ventre de Ana, que era estéril, nasceu Samuel. E aonde eu quero chegar? Em um momento, Ana fez um voto com Deus. Ali ela entregou o filho que teria para servir ao Senhor por toda a sua vida. E ali nasceu Samuel. Samuel foi entregue nas mãos de Eli, que era o sacerdote da época, que já era velho, e teve filhos chamados Ofni e Finéias. Inclusive uma sugestão para as irmãs que não têm filhos ainda. Ofni e Finéias, é um nome bíblico, gente. Mas não coloca não, porque a história deles não é muito legal. Mas eu quero dizer para vocês aqui, meu irmão, que quando nós resolvemos ouvir a voz de Deus, nós resolvemos, homens, nos colocar na brecha. Quando nós resolvemos estar na presença de Deus, ouvir o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus, Ele vai fazer conosco assim como Ele fez com Samuel. Porque ainda menino, Samuel ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. Ele não entendeu, ele foi até o sacerdote e falou: o senhor está me chamando? Ele falou: não, filho, volte a dormir, eu não te chamei. E aí ele deitou novamente, ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. Ele ouviu, foi em direção ao sacerdote e disse: o senhor está me chamando? Ele disse: não, filho, volte a dormir. Mas na verdade, quando a terceira vez aconteceu, Eli deu um clique na cabeça dele e disse assim: é a voz de Deus falando contigo. Quando ela te chamar de novo, diga: eis-me aqui. E assim ele fez. E ele ainda era um menino, mas naquele momento Deus estava selando a vida de Samuel, e ele ouviu a voz de Deus e se colocou na presença de Deus e disse: eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero entregar para vocês, a palavra é direcionada para homens, mas mulheres também recebam. Coloque-se na presença de Deus, coloque-se na posição de ouvir a voz dEle, coloque-se na posição de estar na presença de Deus, porque assim como Ele fez na vida de Ana, assim como Ele fez na vida de Samuel, Ele vai fazer na sua vida nessa noite, em o nome de Jesus. Samuel, ele não foi um qualquer nessa terra. Através de uma oração de uma mulher, através de um propósito de uma mulher, através de um desafio que uma mulher fez. Então, mulher, entenda o seu poder, entenda o seu papel nessa terra. Você sim nasceu para ser adjuntora, nasceu para apoiar, estar ao lado do seu marido. Mas o que Samuel viveu foram coisas extraordinárias. E entre elas foi ungir Davi. E o mais interessante é que Davi, quando ele foi ungido por Samuel, ele ainda era um menino. Amém, igreja? Ele era um menino. Quase uma criança. Para os dias de hoje seria um menininho, né? Um jovem, um rapaz. Porque hoje, para passar de jovem para adolescente, irmão, é uma luta. Até na igreja. Os irmãos de 23 anos, nos adolescentes. Não é indireta, mas é uma verdade. Porque é gostoso, é bom, é fácil. Mas a palavra para a sua vida hoje, meu irmão, é: precisamos nos posicionar aonde temos que estar. Na verdade, meu irmão, o que Deus tem para esse tempo de pandemia, o que Deus tem para esse tempo que estamos vivendo, que é o fim dos tempos da igreja na terra, é que nós sejamos homens e mulheres fortes na palavra,
desafiados por Deus e entendendo a nossa posição diante dEle. E não podemos nos envergonhar, nos acovardar, nos calar diante do que está acontecendo com a sociedade, na terra, com pandemia ou sem pandemia. Você foi levantado para ser boca de Deus nessa terra. Se você está de pé hoje, é porque o Senhor te levantou para ser sacerdote na sua casa. Se você está de pé hoje, é porque Deus te levantou para fazer a diferença nessa geração. Se você está de pé hoje, é porque Deus tem uma obra sobrenatural na tua vida, na tua família. Porque, meu querido, o que estamos vivendo hoje é o fim dos tempos da igreja na terra. Esse período, mais do que nunca, não foram chamados homens covardes. Não tem espaço para homens fracos. E em contrapartida, isso vale para as mulheres. Homens e mulheres guerreiros de Deus. Chega de viver o tempo de menino. Chega de viver os mimimi gospel. Chega de viver o que nós temos de guardado no coração, de que é mais precioso que a nossa vontade, do nosso ego. O que acreditamos, o que queremos, é olhar para dentro de nós e encontrar dentro de nós a vontade perfeita e agradável que é do Senhor nas nossas vidas. Esse é o projeto de Deus para nós. Que nós possamos viver uma maturidade como igreja na terra. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo na terra. Tempos difíceis são gerados por homens fracos. Essa frase me marcou. Tempos fáceis é gerado por homens fortes, porque faz de tudo para facilitar a vida dos seus filhos. Faz de tudo para facilitar a vida do próximo. Meu irmão, não estou falando para você ser xiita, não. Amém? Não estou falando para você virar o Bin Laden gospel, não. Não estou falando para você virar um talibã de Jesus, não é nada disso. Eu estou falando para que a gente tenha no nosso coração o entendimento que não há mais espaço para brincadeira na presença de Deus. Não há mais espaço para marcar passo. Sabe o que é marcar passo, meu irmão? Para você que foi militar, é você ficar marchando no mesmo lugar. Você não vai para frente, você não vai para trás, você não vai para o lado, você não vai para o outro, você fica no mesmo lugar. Chegou a hora de romper, chegou a hora de olhar para o alvo que é Jesus e prosseguir caminhando na fé, entendendo no seu coração que o tempo da igreja na terra é de homens e mulheres corajosos. Aleluia! Como começamos a ter mudanças que nos inspiram maturidade. É simples. Tomada de decisão. No relacionamento conjugal, eu posso falar um pouco porque já são 15 anos. A qualidade, a saúde do meu casamento, da minha casa, depende de uma decisão. Sim ou não, igreja? Eu decido, a minha esposa decide viver em paz, viver em harmonia, viver em cumplicidade, viver em comunhão. O passo para que nós possamos passar dessa fase é nós entendermos o Espírito que nós precisamos mudar, precisamos ter uma tomada de direção. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite: não há mais espaço para meninos na sua casa. Não há mais espaço para atitudes infantis na sua casa. Não há mais espaço para homens covardes na sua casa. Não há mais espaço para decisões infantis na sua casa. O que
tem para a sua vida hoje é uma palavra de envio. O que tem para a tua vida e para a tua família hoje é uma palavra de encorajamento. Homens, o Senhor levantou você para cuidar da sua família. Se posicione. Em contrapartida, meu irmão, você quer ter, pastor, mas o meu casamento é difícil. O meu casamento é complicado. A minha esposa não me reconhece como sacerdote. O que eu faço? Meu irmão, eu vou te dar a fórmula do sucesso. Não que eu viva isso em plenitude, até porque quando nós falamos aqui, isso serve às vezes muito mais para nós do que para vocês que estão aí ouvindo e sentados aqui ouvindo. É só você levantar cedo antes de você trabalhar e orar. É só você fazer mais jejum durante o seu mês. É só você colocar a mão sobre a cabeça da sua esposa enquanto ela estiver dormindo e declarar bênção sobre a vida dela. É só você não mentir, é só você não roubar, é só você não adulterar, é só você não viver uma vida de promiscuidade, é só você não viver uma vida pecaminosa, na pornografia, é só você decidir viver uma vida de santidade. Você quer que a sua esposa tenha em você um sacerdote? Viva como um sacerdote. Se você quer que a sua esposa olhe para você e enxergue na tua vida um homem de Deus, então tenha a postura e a atitude de um homem de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Samuel, ainda menino, ouviu a voz de Deus e se tornou um profeta, um sacerdote, o homem que ungiu Davi, que foi chamado o coração segundo o coração de Deus, que foi o rei, o primeiro rei ungido por Deus de Israel, escolhido por Deus de Israel, que foi Davi. E Davi, por sua vez, ainda menino, ele se posicionou e tomou uma atitude de homem e assumiu a sua posição de rei. Enquanto todos cantaram que Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Ele era um homem que serviu a Deus com toda a intensidade e entendeu o seu sacerdócio. Assim como Eliseu olhou para Elias, ainda moço, e falou: eu quero ser como ele, eu quero a autoridade e a unção que está sobre a vida dele. Assim como José, no meio dos seus irmãos, acreditou na promessa de Deus sobre a vida dele e foi governador do Egito, mas ele passou por um processo dificultoso, mas em nenhum momento ele olhou para a esquerda ou para a direita, ele olhou para a promessa. E por último, Jesus Cristo de Nazaré, que é o maior exemplo que temos, porque ele assumiu a forma de homem mesmo sendo Deus, morreu por um chamado, por mim e por você, e nos deu a vida eterna. O que Deus tem para nós nessa noite, meu irmão, é a excelência da parte dele. Deus não nos chamou para viver uma vida mais ou menos. O Senhor nos chamou para viver uma vida de santidade, de intimidade, de experiência. E eu declaro sobre a cada família que está aqui hoje, cada família que está me vendo ali pela internet, que vocês vão viver os dias melhores da sua vida nessa terra, porque vocês vão viver a vida de acordo com a palavra de Deus. E quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, que é o nosso manual, as promessas dele se cumprem na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus? Que essa palavra fique marcada no seu coração nessa noite. Como eu disse, eu sou filho mais velho de uma família simples, mas de um sacerdote e de uma profetisa de Deus, que decidiram ensinar os filhos no caminho que deve andar. Se hoje eu estou falando aqui a vocês, meu irmão, não quer dizer que isso é uma regra. Como eu disse, a probabilidade de dar certo é muito maior. Se eu estou aqui falando a vocês, foi porque meus pais pagaram um preço de oração, de jejum, de ensinamento, de muitos nãos. Eu e os meus irmãos estamos na presença de Deus. Eu sou um pastor,
minha irmã é uma obreira na igreja dela, meu irmão é um obreiro na igreja dele. Somos servos do Senhor. E eu não estou falando isso aqui com um ar de superioridade. Na verdade, eu me sinto muito mais servo do que qualquer coisa. Estar aqui hoje é estar na posição de servo. Que Deus possa alcançar a tua casa, alcançar a tua família, que nós possamos viver o sacerdócio do Senhor no nosso lar, e que a nossa família seja ungida e protegida por Deus, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia.